Graças a Deus. Pai do Senhor, irmãos, boa noite a todos vocês. Que bom ter vocês aqui conosco. É muito bom, nós somos uma igreja em transformação. Se de repente você está aqui pela primeira vez, um povo abençoado aí. Bom, eu queria ler um texto com você, antes da gente orar. Mateus capítulo 14, é um texto muito conhecido entre os irmãos. Mateus 14, 22. Mateus capítulo 14, versículo 22. Que Deus possa nos abençoar aqui nessa noite, em nome de Jesus. Mateus 14, 22. Você pode estar acompanhando aí na sua Bíblia, ali também na projeção. Mateus 14, 22. Nos diz assim, irmãos: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. O Senhor disse Pedro: se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus fala: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessar o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudesse tocar na borda do seu manto, e todos que nele tocaram foram curados. Vamos orar, irmãos. Em nome de Jesus, feche os teus olhos. Ora por mim, pela sua vida. Você vai receber a palavra de Deus. Senhor, meu amigo Jesus, graças eu te dou, Pai, por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez ministrando a tua palavra. É um grande privilégio. Tu conheces nosso coração e sabe como cada um entrou aqui nesse lugar, na semana que passou, como tem passado o dia de hoje. Pai, nós queremos ouvir a tua voz. Nos permita nessa noite. Senhor, passei em meus louvores. Talvez aqui alguém entrou triste, preocupado, angustiado com algo, mas o Senhor é aquele que diz: não tenha medo, como nós lemos aqui na tua palavra. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, nos trazer respostas nessa noite, se for da tua vontade. Que o Senhor fale conosco, Senhor, que a tua palavra possa alcançar nossos corações nessa noite e que o nosso coração possa ser apaziguado pelo Senhor, pelo teu Espírito, pela tua palavra. Que o Senhor aqueça nosso coração junto ao teu, Pai. Que nós possamos render a ti, Pai, nossa vida nessa noite. Que possamos nos aproximar na sala do trono, Pai, junto ao Senhor, junto à cruz, junto à tua graça, à tua misericórdia, Senhor. Pai, perdoa o nosso pecado, Senhor, e nos ajuda, em nome de Jesus, te ouvir, Senhor. Que todas as coisas que possam nos atrapalhar nessa noite possa não estar, Pai, no centro das nossas atenções, a te ouvir nessa hora. Que possamos estar atentos somente a ti. Em nome de Jesus, eu me entrego em tuas mãos, para a glória do Senhor. Amém, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar à vontade, pode sentar. Se puder, deixa a Bíblia aberta em Mateus capítulo 14, no texto que nós lemos. É muito importante para nós. Bom, irmãos, de repente você está aqui a primeira vez. A gente está numa série de sermões falando sobre sofrimento. Exatamente ali, aquela imagem que está aí, foram divulgadas aí nas redes sociais e com muitas pessoas. Hoje é a última pregação, o último sermão falando sobre lidando com o medo. Você tem medo de alguma coisa? Vocês têm medo de alguma coisa, ou de alguém, ou de alguma situação? Bom, vamos falar muito sobre isso. E para a gente poder aqui introduzir a mensagem, eu quero trazer para os irmãos aqui algumas curiosidades, né,
sobre o medo. Você pode estar acompanhando ali na tela, também vou estar falando aqui para os irmãos. Bom, irmãos, o que é o medo aí para psicologia, né? O que é o medo? Tem ali uma pequena descrição de um site aí de psicólogos do Rio de Janeiro. Diz assim: o medo é uma forma de emoção humana que nos alerta para o perigo. Apesar de muito temido, ele é essencial para sobrevivência. Isso é o medo segundo a psicologia. Tem algumas formas de caracterizar o medo para que você possa entender toda a palavra depois que vai ser aqui ministrada. Dependendo da situação, irmãos, o medo é um mecanismo de proteção, como foi dito, que nos alerta aí diante de um perigo, né? A fobia também, que é vamos dizer assim, é um ramo assim do medo, né? Ela representa um medo, né, desproporcional, né, de forma possível, né? Ela tem ali uma maneira mais intensa ali, né, diante desse medo. Já é caracterizado uma performance ali que traz alguns problemas para a pessoa. Então não é algo tão natural, já sai para uma linha mais patológica da coisa. E aqui o termo pânico, né, também caracterizado aí, muitas pessoas hoje têm crise de pânico, né, e muito evidenciado aí, muitos transtornos. Também pode ser utilizado em medos desproporcionais, né, mas é mais comumente, né, associado a uma síndrome de pânico. Para os irmãos entenderem um pouquinho, eu coloquei aqui, segundo o DSM, umas informações importantes sobre o medo, e para vocês entenderem exatamente isso. O ataque de pânico é o início ali de um período breve e intenso, né? É um ataque que ele rompe ali. Você, às vezes, tem um ataque ali, uma crise de alguns minutos ou alguns segundos, depois estabiliza, então só foi apenas um ataque, né? Pode ser gerado ali de uma ansiedade ou medo, tem muito a ver com ansiedade também, acompanhado por sim, alguns sintomas somáticos, cognitivos também. O transtorno de pânico, até ali um pouquinho, mas pelo DSM, que é o Manual da Psicologia, ele já acontece de uma maneira repetitiva, os sinais já são um pouquinho mais intensos, né? Já vem acompanhado ali sobre alguns eventos futuros que as pessoas ficam ansiosas e aterrorizadas, né, por esses eventuais futuros. O diagnóstico é baseado em critérios clínicos, né? Tem tratamento, enfim, muitas pessoas conseguem aí serem acompanhadas. Para os irmãos terem uma ideia, irmãos, alguns sinais, né, sintomas que o medo causa, seja transtorno, fobia, ou seja, o próprio ataque, né? Você pode observar ali, dor, desconforto no tórax, sensação de engasgo, tontura, sensação de desmaio, enjoo, dor no estômago, diarreia, edema, e por aí vai, irmãos. Vários sinais, medo de estar morrendo, medo de estar enlouquecendo, perdendo o controle de tudo, sensação de que as coisas ao redor da pessoa não são reais, ou seja, uma situação muito delicada, irmãos, muito delicada mesmo, né? Para vocês terem uma ideia em termos de dados estatísticos, para você perceber a importância de falar sobre isso, né, e sobre o sofrimento e especificamente aqui o medo, segundo um artigo, irmãos, publicado pela Eurofarma, que é uma indústria aí farmacêutica, né, o transtorno de pânico atinge mais de 280 milhões de pessoas no mundo. Aí foi um artigo aí lançado em novembro de 2023, né? Vai fazer um ano. Irmãos, 280 milhões de pessoas é muita gente. Muita gente sofrendo por causa do medo. Para os irmãos aqui ter mais alguns dados aqui, segundo ali o G1, né, o jornal ali G1, casos de ansiedade e síndrome do pânico triplicam em São Paulo, segundo o governo, e mulheres são as mais atingidas, né? Uma notícia aí de agosto 2023. E para os irmãos terem uma noção de estatística, entre 2019 e 2022, os atendimentos para essas doenças saltaram de 29 mil para 90 mil no estado de São Paulo. Então, assim, irmãos, dados alarmantes em relação ao medo. Tem um site, né, americano, que voltado para as questões de saúde, para os irmãos terem mais alguns dados, né? Ele aponta ali os 10 medos mais comuns na humanidade. Vamos ver se você lembra de algum, ou se enquadra em algum, ou já teve algum, né? A fobia social é um tipo de medo, a pessoa não tem interação social, enfim, ela dá um pânico ali, se puder falar em público, coisa desse tipo. Medo de altura, eu tenho um medo de altura, irmãos. Não de altura assim, mas de altura. Eu lembro que eu era garoto, aqueles brinquedos lá da barca, né? Aqueles brinquedos de diversão. Nossa, eu fui ali, eu tenho uns 10 anos, quase
Mas eu tive um piripaque ali no coração. Só a misericórdia. Medo de insetos. Você deve conhecer alguém, também tem umas fobias ali relacionadas. Alguém tem medo de barata? As mulheres aí. Não pode ver se de repente entra um negocinho assim na camisa, já se espanta, né? Medo de lugares fechados, elevadores. Tem gente que não gosta, tem fobia e tal. Medo de voar, né? Andar de avião. Medo do escuro. Medo de contrair doenças, medo de sangue. Meu pai, ele tem medo de sangue, irmãos. Ele não suporta ver sangue devido a um acidente que aconteceu. E ele não suporta ver sangue. Medo de tempestade e medo de morrer, né? Então, os 10 medos mais comuns na humanidade. Um outro dado aqui importante, irmãos, não sei se você já atentou a isso. Olha só. Segundo a Mackenzie, né, que é um grupo aí que é de faculdade, enfim... o medo de falar em público é maior do que o medo da morte. Você sabia disso? Tem gente que prefere morrer do que falar em público. É um dado importante para nós. Diz o estudo, né? Em 2015, foi feita uma pesquisa, um jornal britânico, aí, Sunday Times, entrevistou mais de 3.000 pessoas no Reino Unido e, segundo a pesquisa, as pessoas preferem morrer, né, do que falar em público. O que dizer aí dos alunos, escola, faculdade... O negócio é bem complicado. Bom, um outro dado importante sobre o Brasil aqui, sobre o medo, para você entender a necessidade de nós falarmos disso. O Brasil é o país que registra maior grau de medo de violência, segundo o site ali da UOL, junho de 2021. Muito importante. O medo dos homens, irmão. Você sabia? Homens têm medo de mulheres mais inteligentes. Diz estudo, segundo ali exame, em dezembro de 2015. Você tem medo das mulheres inteligentes, de repente te largar, enfim, aí, muito cuidado, muito cuidado. Os estudos apontam aí, diante de uma pesquisa que foi feita, né? Bom, um outro dado aqui das mulheres, medo das mulheres, irmãos. Pesquisa aponta que mulheres têm mais medo de violência do que os homens. Segundo a EBC Serviços, dezembro de 2022, as mulheres têm medo em relação aí à violência. E medo das crianças, essa parte infanto-juvenil, né? Segundo o site UOL, junho de 2021, a gente consegue ali meio que fazer uma classificação por idade, né? Olha só, de 0 a 6 meses, geralmente as crianças ali, os bebês tal, tem perda de apoio, tem medo disso, medo de queda, medo de barulho intenso. 7 a 12 meses, pessoas estranhas, separação dos pais. Às vezes a gente não sabe, mas ali começa o problema quando os pais se separam. Naquela fase ali já começa alguns problemas na molecada, né? De 2 a 5 anos, separação dos pais, barulho estranho, escuro, mudança ambientais. De 6 a 8 anos, seres sobrenaturais, lesões corporais, escuro, trovoadas, ladrões. De 9 a 12 anos, desempenho escolar, lesões corporais, aparência física, escuro, morte, futuro. E 13 a 18 anos, as questões sociais, sexualidade e por aí vai. Então, para vocês terem uma ideia, que desde a infância até a velhice a gente tem medo. Não tem como fugir, irmãos. Agora, curiosidade bíblica, para você entender sobre o medo. Existe medo na Bíblia? Será que os super-heróis da fé nunca tiveram medo de nada? Bom, irmãos, na Bíblia, o primeiro medo a gente encontra, e olha o que é o medo na Bíblia primeiro. O homem tem medo de Deus. Está lá o registro lá, Gênesis 3:10. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, né? Adão falou, porque estava nu e por isso me escondi. Eu vi os teus passos. Ele não estava com medo de outra coisa. Depois do pecado ficou desvendado ali, né, a sua essência espiritual. O homem era perfeito, andava nu e tal, não tinha malícia, não tinha pecado, tudo era perfeito na criação. Mas ele ficou com medo dos passos do Senhor no jardim e se escondeu juntamente ali com a sua mulher, e Deus vai até o encontro dele. Isso é o primeiro registro na Bíblia, já começa com medo, irmãos, para vocês terem uma ideia. O último medo na Bíblia que a gente encontra está em Apocalipse 2:10, quando Jesus ele fala à igreja de Esmina, que diz assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Irmãos, não tenha medo, o diabo lançará vocês nas prisões para prová-los. Você percebe ali a igreja e o maligno.
sofrendo ali perseguições, provações. Ou seja, o primeiro medo acontece o homem e Deus. O homem tem medo de Deus, da sua presença diante do pecado. E o último medo na Bíblia, no Apocalipse registrado, a gente percebe essa sensação de medo. E Jesus falando para a sua igreja não ter medo diante das perseguições do maligno. Olha só, irmãos, alguns tipos de medo que a gente encontra na Bíblia. Eu citei alguns aqui para você entender, né? A gente encontra em 2 Reis 6, 15 ao 17, medo de exército. E Eliseu ali, o seu servo, né? Ah, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos para que ele veja. Ou seja, o medo estava condicionando, devido à situação ali do cenário de guerra, né? Em relação à casa do profeta, que cercaram a casa do profeta Eliseu. Medo do exército, da guerra, da derrota, né? E o Senhor ali, por meio de Eliseu, operou, abriu os olhos do servo. Medo da natureza, né? A gente encontra ali em Marcos 4, 38, 40, aquiete-se e acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Ou seja, sobre os aspectos da natureza, eles estavam ali temerosos. Medo do abandono, irmãos. João 14, 27. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não dou como ao mundo dá, não se perturbe o coração e não tenham medo. Aí Jesus está falando daquele momento de despedida, né? Não se turbe o coração, eu vou para o Pai, o Espírito Santo está vindo, começa a falar. E aí nesse texto, exatamente nessa parte, ele está falando, não tenha medo, né? Estou dando a minha paz a vocês, não se preocupe. Os discípulos estavam meio que temerosos do abandono de Jesus, né? Da retirada de Jesus em relação à vida terrena. Medo de autoridades, Romanos 13, 3, pois os governantes não devem ser temidos, seja os homens, né, as autoridades, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratica o bem e ela o enaltecerá. Ou seja, medo da autoridade, instruções aí do apóstolo para a igreja de Roma. Medo de pessoas, você tem medo de pessoas? Tem alguém que você tem medo? Olha só, Ezequiel 2,6. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado de vê-los, embora seja uma nação rebelde. Então não tenham medo de pessoas, né? Até inclusive de escorpiões ali, de animais, né? Medo de ameaças. 1 Reis 19, 2, 3. Elias, aquele episódio lá. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias e diz-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nesta hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles, né, que foram os profetas que foram mortos de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Irmãos, o homem que matou vários profetas de Baal, a mulher afirmou, olha, amanhã, essa mesma hora, o que você fez com os meus profetas, eu vou fazer com você. O homem sai, achando que era o único, né? E Deus tinha preparado ali mais várias pessoas para dar continuidade ao ministério. Você tem medo? Na Bíblia já percebemos, entendemos aí os significados, mas agora à luz da palavra, irmãos, como lidamos com medo? Eu queria que você entendesse aqui nesse texto algumas questões em Mateus 14, versículo 22, para você entender a palavra de Deus, como a gente lida com medo. Nesse episódio dos discípulos em meio ali na tempestade, né, que houve ali uma tremenda desavença ali na natureza, a gente percebe. Pra você entender um pouquinho o contexto, irmãos, para a gente aprender algumas lições, Jesus tinha acabado de fazer os milagres ali dos pães e peixes. Ou seja, pegou ali os 5 pães e 2 peixes, está ali no versículo 16 de Mateus 14. E ele alimenta ali mais de 5.000 pessoas, sem contar homens e mulheres e crianças. E acabou ali de fazer um milagre, irmãos. Aí Jesus fala assim para o discípulo, olha, vão adiante que eu vou despedir da multidão e depois eu vou orar ao Pai. Então ele sai, despede da multidão e Jesus fica ali com a multidão. Então os discípulos saem, né, atravessando o lago, conforme a instrução de Cristo. E Jesus se retira depois de despedir da multidão para orar. Eles oram, Jesus ora ali juntamente ao Pai por algumas horas, algum tempo, até o tempo que eles se distanciam mais ou menos ali uns 5 a 6 quilômetros, irmãos, entre o lago. Aí Jesus vem atravessando do lago onde saíam ali os discípulos, atravessando ao encontro dos discípulos ali junto ao lago, andando sobre as águas. Esse é o contexto, irmãos. Sendo que quando Jesus anda sobre as águas, se você observar o capítulo 14 de Mateus,
a gente percebe ali que no versículo 24 diz que estava fustigado pelas ondas. Jesus estava andando e as ondas estavam alvoroçadas, irmãos, entre ali o lago, né? A Genezaré, enfim, tem vários nomes para esse lago, e porque o vento soprava contra ele. Então o vento vinha, Jesus andando sobre as águas ao encontro dos discípulos ali, dos apóstolos, e o vento ali mexendo ali com a situação daquele cenário ali. E com certeza os discípulos ficaram com medo. Com certeza os discípulos ficaram temerosos pela situação, sendo que eles estavam acostumados com a pesca, eram pescadores, né? Alguns deles. Mas eles ficaram ali, até então a gente não vê menção que eles ficaram assim diretamente com medo e aterrorizados, até então. Mas vamos ver aqui sobre o medo, né, dos discípulos e como Jesus teve que lidar com isso, orientando eles. Mas à luz da palavra de Deus, irmãos, eu quero compartilhar aqui uma primeira lição que está ali projetada. Como a gente lida com o medo à luz da palavra de Deus? Baseado aqui nesse texto de Jesus andando sobre as águas. Em primeiro lugar, irmãos, eu queria que você guardasse aí essa lição, né? Duvide do seu medo, está ali. Olha o que diz o versículo 26. Olha só. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Irmão, você consegue perceber? Até então a gente não vê menção. Esse texto também está narrado em Marcos 6 e João 6. Mas até então a gente não via menção, não via menção de um medo caracterizado dos discípulos. Mas quando a gente encontra Jesus se aproximando, né, do barco deles ali, e aquelas ondas em meio ao vento ali, se movimentando, né? E aí Jesus vindo andando sobre as águas, porque ninguém aconteceu ao pé da letra dessa forma como Jesus. Aí eles ficaram aterrorizados, ou seja, exatamente pelo cenário, pela situação que estava acontecendo, Jesus vindo, e eles ficaram aterrorizados, ao ponto de exclamar: nossa, é um fantasma. E eles gritaram de medo. Olha que interessante, irmãos, se a gente for parar para pensar, pescador tem muita história, irmãos. Muita história de mar, de lago, de que você imaginar, de rio, de muitas histórias. Ali, desde a época, muitos anos atrás, muitas histórias tem na história do mar. Mas falar fantasma para uma pessoa que sabia de histórias e contavam ali, talvez até sem ser verdade, de fato, as suas experiências, será que de fato era um fantasma como eles estavam ali alegando diante do seu medo? Por que a gente precisa duvidar do nosso medo, irmãos, e não levar na sua literalidade, na sua realidade? Por que a gente precisa fazer isso, irmãos? Porque de repente é igual aquele desenho que eu coloquei, o que você está projetando, o que seus olhos estão vendo, o que você está ouvindo, o que você está sentindo, pode não ser real. Pode ser algumas coisas criadas, talvez de algumas coisas que você passou, ou pode ser algo real, mas não é da mesma forma como você está vendo ou imaginando. Ou seja, irmãos, duvidar do seu medo é você não levar o medo ao pé da letra. Não levar ali a verdade, nossa, tudo que eu estou sentindo é tudo real. Então pensa aquele desenho lá que o menino está saindo, né, o fantasma de Bob, o menino está saindo do quarto, depois entra em outra situação, entra em outro cenário, está no céu, está nas águas. A gente passa mais ou menos por isso, sobre o efeito dessa emoção. Então, irmão, você entendeu? O medo, ele tira a gente da realidade. Ele tira a gente da centralidade, dessa realidade. Ele rouba você da sua fé, porque você está sob o efeito do medo. Então o medo vai viver, vamos dizer assim, ele vai disparar, né? Vai ativar em você, e você vai fazer coisas que você nunca imaginou que fizesse. E foi exatamente o que eles fizeram, irmãos. Eles viram Jesus, se aterrorizaram, e eles gritaram: olha, um fantasma, e gritaram de medo. Pensa você vendo Jesus andando sobre as águas, você fazia o quê? Jesus nunca tinha feito isso, estava do outro lado, acabou de fazer o milagre dos pães e peixes, alimentou mais de 5.000 pessoas, e de repente Jesus vem ao teu encontro sobre as águas. O que você diria? Será que você diria que também que era um fantasma? O que você diria? Nunca aconteceu, ninguém nunca andou sobre as águas como Jesus. Como é que você pode entender isso? Como é que você viria isso? Então, irmãos, é importante você pensar que quando a gente age pela emoção, dominado pelo medo,
a gente não consegue enxergar tais situações e nem viver totalmente pela fé. A gente está meio que fora de nós mesmos, né? A gente está sem a nossa centralidade, a nossa racionalidade, a gente está agindo por impulso. Por isso que pessoas com medo, não sei se você lembra daquele filmezinho aquele Titanic, né? Aquele alvoroço, as pessoas morrendo e tal, caindo. Não sei se vocês pararam para prestar atenção, pessoas que pulavam, não sabiam nem se iam morrer, mas já antecipava a morte. Porque o medo fazia isso, impulsionava você fazer isso. Tem pessoas que estavam no barco e aí tem pessoas que tiravam outras do barco para poder sobreviver. Porque ela não sabe nem o que está fazendo aquilo ali, irmãos. O instinto de sobrevivência humano, de querer viver, né, e sobressair entre os demais, então pouco importa. Às vezes era até criança ou adulta, a pessoa te retirava ali para poder entrar no barco e sobreviver naquelas embarcações ali para aguardar refúgio, socorro. Então, irmãos, se você for guiado pelo seu medo e seguir a literalidade da coisa, você não vai conseguir ter uma fé que possa ultrapassar esse medo. Você vai ser norteado totalmente por esse medo. Então, duvidar do que você está sentindo é importante. Você poder colocar em prova o que você está sentindo é importantíssimo. Senão você vai olhar para Deus e vai achar que Ele é teu inimigo. Ou vai achar que Ele é um fantasma. Ou vai olhar para a palavra e você vai tirar outras conclusões que não é para tirar diante de qualquer situação, irmãos. O medo rouba você da sua centralidade, da sua fé. E pode tirar você e fazer situações que você nunca imaginou que faria. Nunca imaginou que faria. Você pode prestar atenção muito nisso. Pessoas que estão sofrendo alguma aversão, né, que pode gerar algum dano contrário ali à sua própria vida, a pessoa pode fazer algo natural ali que pode destruir a vida de outra pessoa. Simplesmente pelo instinto desse medo, de defesa, de sobrevivência, a pessoa pode fazer muita coisa de uma maneira natural. E depois, quando ela acalmar o medo, se tranquilizar, ela pode perceber o que fez. Nossa, o que foi que eu fiz? O medo não pode nos dominar, irmãos. Rouba e tira a gente de nós mesmos. Então duvide do que você está sentindo e perceba de um modo real. Vamos pensar aqui, irmãos. Vamos supor que Jesus está vindo em meio às águas. E você está contemplando. Você está vendo. E você está com medo. E as águas, ondas, o vento. Mas se não se aproximou, eu não consigo enxergar o pé da letra, irmãos. Então eu preciso entender melhor o que está acontecendo. Eu não posso me precipitar e ficar ali amedrontado, aterrorizado, de repente pular do barco e de repente já ali acontecer uma tragédia. Eu não posso fazer isso. Eu preciso me aproximar. Eu preciso dar esse tempo para que eu consiga entender o que é que está acontecendo e como eu posso lidar daquela situação que está diante de mim. Então eu não posso me antecipar e nem sofrer previamente, irmãos. Ficar ansioso previamente e tomar definições de uma maneira prévia quando eu estou turbilhado de emoções, que no caso aí é esse campo do medo. Então duvida, irmãos. Não se lança sobre o medo, mas se lança pela fé. Não tenha medo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Segundo lugar, irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos aqui. Diante do medo, você precisa ter bom ânimo. Tenha coragem, que diz Jesus aí em versículo 27 de Mateus 14. Jesus ele fala assim, mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem. Eu estou na tradução da NVI, algumas traduções vão dizer assim, tenha um bom ânimo. Tenha um bom ânimo. Ou seja, diante do medo, tenha bom ânimo. Tenha coragem. Não seja dominado nem guiado, mas se anime. Tente encarar o que você está diante da sua frente, diante da sua visão, do seu campo de visão. Se você perceber, irmãos, a minha tradução aqui, ela diz, imediatamente o Senhor queria acalmá-los. Pensa você morrendo de medo porque está vendo um fantasma na sua frente. Parece ser um fantasma. Mas o próprio fantasma, né, vamos dizer assim, segundo a visão que eles estavam tendo, mas era Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. O próprio fantasma, na visão dele, dizendo, olha, coragem. Isso não tem cabimento, irmãos. Por quê? Porque se você olhar o pé da letra, um inimigo que eu penso, ou algo que me causa... Se você prestar atenção, irmão, jamais o inimigo vai mandar a gente ter coragem. Então, pensa no medo que você está tendo, mandando você ter coragem.
E eles não estavam com medo ao pé da letra das questões naturais, das ondas balançando, né, o vento e tal. Eles estavam com medo porque viram Jesus, que na visão deles, talvez pela distância, era um fantasma. O que eles pensaram e gritaram de medo. Então, olha que interessante, Jesus imediatamente, irmão, você consegue perceber que o socorro em Cristo, ele vem imediatamente. Versículo 27, a parte B de Mateus 14, o Senhor queria acalmá-los. E sabe o que é interessante? Queria que você prestasse muita atenção nisso, é muito importante para nós, sobre o medo. Jesus queria acalmar primeiro, não era a tempestade natural, física, as ondas, o vento, não. Ele acalma depois que entra no barco. Ele acalmou primeiro a tempestade do coração, irmãos. Ele acalmou primeiro o que estava acontecendo ali no campo das emoções dos discípulos. Eles estavam atemorizados. E Jesus vem querendo acalmá-lo, dizendo: coragem, tenha ânimo diante do que vocês estão vendo. Coragem, irmãos, tenha ânimo. Às vezes, irmãos, a gente está tão dominado e mergulhado pelas emoções, pelo medo, que a gente não consegue entender que, por exemplo, quem está andando sobre as águas é o nosso próprio Deus, como aconteceu com eles. A gente parece que tem a sensação que parece que Deus não está no controle, que Deus não está assumindo sua posição de Deus. Parece que é só a gente que está ali, não tem mais ninguém. E Jesus fala: coragem, tenha bom ânimo. Irmãos, a maior tempestade, a maior inquietação não era a inquietação física e natural, mas era a inquietação do coração. Os discípulos estavam atemorizados. Os discípulos estavam inquietos, estavam gritando de medo. Pensa aquele alvoroço dentro de um barco, querendo só Deus saber o que é que eles querem fazer para se salvar, porque a princípio avistaram um fantasma. E Jesus vem dizendo: coragem, tenham bom ânimo, coragem. Sabe o que isso implica para nós, irmão? Você precisa enfrentar seus medos e não se acovardá-los diante deles. Você não precisa fugir dos medos, irmãos. Não fuja dos seus medos. Deixa o fantasma vir. Se ele tiver de vir, eles iam perceber que era o Cristo, mas eles já ficaram aterrorizados antes da hora. Deixa as coisas fluir, acontecer, irmãos. A coragem diante do medo, irmãos, ela é pedagógica. Quando Jesus fala tenha bom ânimo, ou em algumas traduções, tenham coragem, né? Diante das aflições que vocês estão ali vivendo, você percebe que isso nos ensina, porque se você não enfrenta, você não vai saber o que aquilo pode te ensinar. Pensa, você está contemplando a melhor experiência da sua vida, uma pessoa andando sobre as águas, que isso não pode acontecer de uma forma física, né? É impossível isso acontecer. Mas eles estavam contemplando ali um milagre na vida deles, né? 3 evangelistas aqui narram esse fato, Jesus andando sobre as águas, e eles estavam com medo em um momento do milagre. Pensa um milagre acontecendo na sua vida e você está com medo do milagre que vai acontecer. Dominado pelo medo, dominado pelas sensações que você está visualizando, está vivenciando ali. Mas Jesus dizendo: acalma o coração, tenham coragem, enfrente o seu medo. Seja, irmãos, você só vai conseguir lidar com esse medo que afronta a gente se a gente encarar e poder a gente entender que depois do medo a gente aprende algumas lições. Mas se a gente encara, se a gente não se acovarda, se a gente não volta atrás, se a gente quer não enfrentar aquilo que a gente está precisando. As irmãs aqui, eu não sei se tem alguém que tem esse medo, essa questão, às vezes até meio que de nojo, né? Mas quem tem medo de barata, por exemplo, irmãos, quando você matou uma barata, qual foi a sua sensação? Que não tinha ninguém, porque geralmente a mulher, quando vê uma barata, diz: amor, a barata. Depois que você meteu uma chinelada nela lá, que sensação você teve? De um bichinho que não pode fazer nada e corre feito, né, tonto para lá e para cá e não sabe nem para onde é que está indo. Você consegue perceber que se você prestar atenção, você foi além do medo, foi corajoso, enfrentou o problema. Questão que às vezes a gente esquece que aquilo ali nos deu uma lição, né? Que aquele bichinho não pode fazer um mal a mim diante de quando eu me deparar com ele. Pelo contrário, ele que corre de mim. Mas dominado pelo medo, né? Eu que corro da barata, eu que corro do bichinho pequeno. Ou seja, irmãos, você precisa viver suas experiências. Elas vão te ensinar muita coisa. Não adianta fugir das experiências. Não adianta fugir das coisas que estão à sua frente, dos desafios que estão à sua frente. Você aprende coisas depois que você passa pelo desafio que você enfrentou. Se fosse no lugar dos discípulos, irmão, você queria
não está ali naquele barco, se você ia ter medo de ver ali Jesus, como imaginando se fosse um fantasma ali na madrugada, entre 3 e 6 da manhã, a 4ª vigília da noite, você queria ter medo, mas contemplar o milagre de ver Jesus andando sobre as águas, ou você não queria vivenciar a parte da experiência do barco com Jesus? O que você queria fazer? Onde você queria estar? Você não queria passar na madrugada no barco entre umas 3 e 6 da manhã e contemplar um milagre? Você consegue perceber que às vezes o medo pode roubar a gente de viver coisas extraordinárias? O seu medo pode roubar de você de viver a experiência de um milagre. Porque você não quer passar por isso. Eu não quero enfrentar isso, eu não quero ser desafiado. Eu tenho medo, é melhor eu me recuar, é melhor eu ficar aqui. Me deixa quieto, vai você, eu não quero saber disso. Uma das maiores experiências que eu tive, irmãos. Saí de Maceió para a Bahia e eu não escutei só uma voz que falava comigo há muito tempo. Eu perguntei muito a Deus do que é que Deus queria de mim. A voz vinha no meu trabalho e falava assim: eu não te chamei para mexer com papéis, chamei você para cuidar de pessoas. E às vezes eu ia para o carro, chorava, às vezes ia para o banheiro, às vezes enfim. Mas quando eu saí de lá, entendi, eu tinha que ir para a Bahia para depois surgir alguma coisa que ia acontecer. E depois eu chego aqui em Brasília e depois pastorei a igreja de Planaltina 6 anos e meio, aproximadamente depois que eu vim para cá, estou morando aqui agora. Mas eu consegui ter uma experiência. Você acha que eu não tive medo? Você acha que eu não fiquei pensando, mas nossa, se não der certo, se der errado, Senhor, se não for assim, se não for assado, e se de repente eu voltar? Mas eu precisava encarar, irmãos. Eu precisava enfrentar. Eu lembro que uma vez eu falei para os meus pais, disse assim: mãe, não tem problema, se vai dar errado, mas eu preciso tentar. Eu não quero viver uma vida frustrada lá na frente, dizer: olha, eu não tentei. Talvez lá atrás a minha vida teria sido diferente, desde lá de trás. Muitas pessoas estão frustradas quando chegam para a idade, porque não fizeram o que precisava ser feito, porque foi dominada pelo medo. Não quis arriscar nada, não quis tomar atitude para fazer o que precisa. E eu posso dizer a você, irmãos, de repente aquele medo que eu tive dentre as mudanças, de estado, sou de Maceió, Alagoas, vim parar aqui, não tenho nenhum parente, só a minha família. Eu não estava vivendo o que eu estou vivendo hoje, que está sendo algo muito extraordinário na minha vida. Você precisa entender isso, meu irmão. Não deixe que o medo domine você. Então tenha coragem. Não fuja dele. Permita que você aprenda depois de tudo isso. Como é que você imagina que Davi enfrentou Golias, por exemplo? Todo mundo estava temeroso de Golias, um homem grandão, zombando do povo de Israel, e Davizão vai lá. Todo mundo, o rei coloca lá as armaduras, as coisas. Ele, não vou com nada disso. Ele pega lá uma ferramenta, um instrumento, e ele vai no nome do Senhor. Quem é esse incircunciso filisteu que ousa desafiar o Deus de Israel? E ele enfrenta lá um cara ruivo que a Bíblia fala, meio ali jovem demais, cuidava de ovelha, e ele enfrenta lá e derruba o cidadão, e ele enfrenta ali e me percebe que ele é guiado não pelo medo, irmãos, mas guiado pela fé. Não é guiado pelo medo. Quando você tem medo, pelo que você é guiado, meu irmão? Você deixa esse medo te afrontar, ou você tem bom ânimo e coragem de enfrentar o que você precisa? Você consegue perceber isso? Tenham coragem. Tenham coragem. Amém, irmãos? Um outro ponto aqui que eu quero trazer para os irmãos está em Mateus 14, 27, sendo que a parte C e D, no mesmo versículo, Jesus ele falou não somente coragem ou bom ânimo, ele também falou: sou eu. E ele também disse: não tenham medo. As aflições dos discípulos. Sabe o que eu consigo perceber aqui, irmãos? Quando Jesus fala não tenha medo, sou eu, ele está dizendo assim: confie em mim. Confie em mim diante dos seus medos. É interessante a gente pensar que Jesus faz a expressão do sou eu. Sou eu, a mesma expressão lá de Êxodo 3,14, quando diz eu sou, né? Quando Deus se revela a Moisés, quando ele vai no Egito e ele diz qual o nome do Senhor, como eu vou dizer lá que eu vou libertar no nome do Senhor, e ele fala lá, sou eu, né? Algumas expressões, traduções é no futuro, eu serei o que serei. Então o eu sou, ele fala a mesma expressão, sou eu sou o seu Deus. Não tenha medo. Ele está falando, confie em mim, confie que eu tenho esse domínio, a soberania. Confie em mim, não tenha medo.
Jesus acalmando o coração primeiro dos discípulos, antes de acalmar aquele vendaval que estava acontecendo ali, que estava assolando o barco deles. Não tenha medo, sou eu. Não sei se você parou para pensar, quando você era garoto, talvez você teve alguma sensação de medo em algum momento da sua vida. Muito provável que isso, porque não tem como o medo estar ausente da gente. Mas quando você está com seu pai ou a sua mãe, quando você era garoto, que você se achega ali neles, de repente você era pequenininho e de repente você se grudou na perna do seu pai. A Manuzinha tem 2 anos e se eu estou em pé, ela gruda aqui na minha perna e me segura. Talvez você ficou até atrás do seu pai em algum momento, com medo de alguém ou com medo de alguma coisa. Mas quando o pai ou a mãe está presente, quando tem alguém que você reconhece que tem autoridade ou que tem poder no sentido de lidar com aqueles problemas que você está com medo sendo filho, tá ali meio que uma tempestade no coração, vamos dizer assim. Quando você está perto do pai ou da mãe, o papai está aqui, né? A mamãe está aqui. Quem eu preciso está aqui comigo. Eu não estou só. E era isso que Jesus estava falando, irmãos. De outras palavras, ele estava dizendo: sou eu. Creiam em mim, confiem, sou o Senhor. Não tenha medo. Você consegue perceber nessas aflições do medo, irmãos? Nós precisamos confiar no Senhor, coragem. Se percebe palavras de ordens que são precisas diante do medo. Tenham coragem, tenham bom ânimo. Enfrente, encara ali os problemas que você está tendo. Jesus estava ensinando lições aos discípulos. E você consegue perceber que o tempo que Jesus passa lá do outro lado da margem do lago para encontrar com ele cerca de 5, 6 quilômetros depois, você consegue perceber que não foi à toa, foi estratégico. Marcos vai dizer que os discípulos ainda estavam com o coração endurecido, irmãos. Os milagres tinham acontecido dos pães e peixes, e eles ainda estavam ali tentando entender o que estava acontecendo. Eles não estavam tão acreditados naquele milagre. E parece que Jesus age de uma maneira estratégica. Eu vou ensiná-los a reconhecer quem sou eu. Filho, vai na frente, que eu vou encontrar com vocês depois. Jesus vem andando para dar uma lição a eles, e eles têm medo. As pessoas que lá na frente, quando o Espírito Santo descesse e começasse o movimento da igreja, né, Atos 2, Igreja de Jerusalém, vai repercutir o Evangelho, essas pessoas precisariam estar preparadas para o que elas iriam enfrentar, irmãos. Elas precisariam passar por lições, elas precisariam passar por desafios, e um desafio era esse: enfrentar um lago à madrugada e ver uma pessoa andando sobre as águas para poderem serem aperfeiçoadas quem Deus é e o que Deus estaria com elas no momento da missão. Que, por exemplo, se fosse para dar a vida, eles precisariam estar preparados. Irmãos, em nome de Jesus, diante dos medos, lembre quem é Jesus. O medo cega você de enxergar Jesus. O medo rouba você de Jesus. O medo rouba a sua fé. O medo, você não nem lembra que você tem fé quando você está com medo. Quando você está com medo, você nem lembra que você é cristão. Fato, irmãos. A gente fica tão, quando você está numa situação de pânico terrível, como chegaram aqui o ponto dos discípulos, irmãos, você não consegue lembrar nem quem é seu nome. Você quer só sobressair e não enfrentar esse medo. Não tenham medo. Sou eu. Será que isso já não nos basta, irmãos? Para a gente poder confiar no Senhor e a gente poder encarar os desafios da vida que precisamos? Não ter medo. Não tenha medo, não tenha medo. Tem muito essa expressão na Bíblia: não tenha medo, não tem mais. Não andei temerosos. Tem muito: não tenha medo, não tenha medo. Sou eu, sou eu, sou eu. Será que a soberania do Senhor em relação a nós já não nos basta, irmãos, para encararmos todos os nossos medos? Fica para a gente refletir, irmãos. Em último lugar, irmãos, diante do medo, não tira a sua concentração do Senhor. A gente percebe ali no versículo 28 ao 33, eu vou ler aqui para os irmãos. O Senhor disse a Pedro, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus falou: venha. Então Pedro sai do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, guarda isso, irmãos, ele repara no vento.
ele ficou com medo. Quando ele repara no vento, ele ficou automaticamente com medo. Então ele está andando sobre as águas, mas ele olha para o vento e ele começa a ficar com medo. Ele não estava olhando para Jesus, ele estava olhando para o vento. Aí de repente o texto vai dizer, e começando a afundar, ele grita desesperado, aquela sensação de cair na água, de não conseguir respirar, né, entre aspas aí. E ele fala, Senhor, salva-me, um pedido de socorro. Diante do medo a gente pede socorro. E você pede socorro a quem quando você está com medo? Se você consegue pedir um socorro a alguém, você pede socorro a quem? Você lembra que existe um Deus, o seu Deus? Que existe o Cristo, aquele que anda sobre as águas? Senhor, socorro, salva-me. Sabe o que diz, irmãos, o texto no versículo 31? Imediatamente Jesus estendeu a mão. Diante do medo, imediatamente o Senhor faz assim, irmãos, estende a sua mão. Por que imediatamente? Porque Pedrão não poderia esperar, irmãos. Pedro estava numa aflição terrível. Se continuasse ali mais um pouquinho, com certeza ele iria perecer. E você percebe, por exemplo, na minha tradução aqui da Nova Versão Internacional, na NVI, imediatamente tem 2 vezes. Quando Jesus está dizendo, coragem, sou eu, não tenham medo, ele está falando isso imediatamente para os discípulos acalmarem o coração, a tempestade do coração. Não era a tempestade fora, não era as ondas assombrando. Dentro de si, acalme-se, imediatamente o socorro chegou. Aí agora, mais uma vez, imediatamente ele está socorrendo Pedro. Estendendo a sua mão, o segurou. Irmãos, será que Jesus não faz isso com você e comigo diante do medo? Estendendo a mão, o segurou. Vem, filho. Vem para um lugar seguro. Você é seguro junto a mim. Estendeu a mão, segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Consegue perceber, irmãos, que o medo, ele está assolado de dúvidas? Ele está carregado de interrogações e questionamentos, né? Será que isso vai acontecer? Será que eu vou perecer? Será que isso vai acontecer? Será que aquilo ou não? Ou vem uma tempestade de coisa na nossa cabeça. Por que você duvidou? Em outras palavras, por que você olhou para o vento? Por que você não olhou para mim? Por que você não concentrou a sua saída aqui do bar que você veio e eu permiti? Por que você não olhou para mim e você foi olhar para o vento que assolava teu coração? Homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou, irmãos. O vento só cessou depois que Jesus entra no barco, juntamente com Pedro. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Percebe que no final eles declaram que Jesus é o Filho de Deus? E percebe que antes e todo momento eles estavam meio duvidosos de tudo que estava acontecendo, com o coração meio esquisito e assolado aí pelo medo e as aflições. Mas depois que o milagre aconteceu e Jesus toma Pedro e coloca no barco, no local de segurança, o medo acaba, estende a mão e o segurou e o tomou ali junto ao barco. Aí agora sim, todos adoraram o Senhor junto ao barco. O barco virou um local de culto, irmãos. Os discípulos adorando ao Senhor dentro do barco. O vento acalmou, tudo se aquietou. O Senhor ali determinou a ordem. E eles disseram, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mas por que antes eu estava tão aflito se ele é verdadeiramente o Filho de Deus? Por que a gente fica tão aflito se você sabe que ele é Deus? Por que a gente fica aterrorizado se você sabe que ele é o seu Deus? Por que a gente fica tão preocupado se você sabe que o Senhor nos ama? Por que você fica tão preocupado que você sabe que o Senhor cuida de você? Por que a gente está com o coração inquieto que você sabe que o Senhor se importa com a sua vida? E Ele já demonstrou isso, por exemplo, na cruz. Por que a gente fica, meu irmão, aterrorizado, aflito, se o Senhor está com você em todos os momentos? Será que Ele deixou de ser o Filho de Deus para você? Ou Ele é o Filho de Deus? Será que no momento da aflição parece que Ele não é Deus e eu estou sozinho por causa do medo? Mas quando eu olho que Ele me coloca num lugar seguro, que eu vivo pela fé,
estou concentrado nele, estou com os olhos fixados nele, depois acontece ali, tudo aquilo ali passa e vira calmaria a situação que eu estou passando. Será que a gente não consegue sossegar e só depois a gente dizer verdadeiramente, tu és o Filho de Deus, Deus me livrou mais uma vez? Por que a gente não consegue ficar concentrado, irmãos, e viver pela fé? Por que as coisas desse mundo nos faz variar tanto? Hoje a gente tem fé, amanhã a gente não tem. Hoje a gente quer ir ao culto, amanhã eu não quero. Hoje eu estou cansado, hoje eu estou aflito. Hoje eu, tive uma crise. Hoje eu estou preocupado com muita coisa. Irmãos, verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. E aconteça o que acontecer conosco, não altera que Ele é o Filho de Deus na sua vida. Que Ele é Deus, que Ele tem poder no céu e na terra. Que o vento e o mar lhe obedecem. Que as coisas estão sobre o seu domínio, sobre o seu senhorio. Nada muda. O problema é que eu estou olhando demais para o vento. Eu estou olhando demais para as coisas que tiram a minha atenção de Jesus. Que retira de o que é que Ele é para mim. Você consegue perceber, irmãos? Enquanto a gente está olhando para o problema, a gente não consegue ver a solução. Enquanto a gente olha demais para o problema, a gente não consegue enxergar que Ele é o Senhor, que Ele é eu sou. Que Ele diz isso para nós, sou eu, não tenho medo. Enquanto você olhar para o problema, meu irmão, você não vai estar focado que a solução está bem perto. Há pouco tempo, só para você ter uma ideia, essa semana fui deixar minha filha no colégio ali Cepron, a mais velha, de 5 anos. E, irmãos, o trânsito na rua do colégio da minha filha ali, deu uma bagunçada. Tinha um cara mexendo lá numa manutenção da escola, na estrutura da escola, e botou uns cones, mexendo no cimento lá. Tinha uns carros parados do outro lado. Só sei que travou tudo. Não ia para frente nem para trás. E uma bagunça ficou. E eu com o carro lá esperando alguma coisa acontecer para mim poder sair dali e queria ir embora para casa que eu queria almoçar. De repente um cara desce do carro, ia buscar a filha dele. E ele viu um movimento assim. Ele tirou os cones que estavam na minha frente. Eu digo, não é possível. Alguém tem que tirar esse cone. Eu digo, se eu tirar o cone eu vou tirar o serviço do cara. Não posso fazer isso. Mas o cara teve a ousadia lá e chegou, tirou os cones, resolveu o problema. Eu saí, que os cones estavam na minha frente, eu queria entrar na lateral. Eu saí, depois outros vieram, saíram e resolveu o problema. Um seguiu atrás do outro, o outro foi caminhando para lá, o outro para cá e resolveu o problema. Mas às vezes a gente está diante do problema e a gente não toma a atitude, a coragem de fazer o que é preciso. A gente fica entregue ao problema e fica, tá, o que é que a gente vai fazer agora? Não sei. E o outro também não sei. Então vamos ficar aqui parado até virar o dia e esperando que alguma coisa aconteça, porque ninguém é para frente, ninguém é para trás. E agora? Você consegue perceber, irmãos, que tem pessoas que conseguem enxergar os problemas, mas estão olhando para as soluções e conseguem lidar com os problemas de uma maneira melhor. E tem pessoas que olham para os problemas e de repente está encharcado, está mergulhado num problema, mas não consegue olhar com o mesmo olhar do problema, mesmo desgaste de energia que você está lançando totalmente, não consegue olhar para a fé em Deus. Porque se você lança toda a sua concentração, toda a sua energia, toda a sua disposição, toda a sua confiança, toda a sua fé na solução que é o Senhor, então, meu irmão, o problema vai ser uma baratinha, ou talvez até uma formiguinha. Mas pastor, é uma enfermidade, é uma doença, é um problema, é uma coisa e outra. Meu irmão, não importa. Diante de Deus, qualquer problema se torna pequeno. Qualquer situação se torna pequeno diante de quem? Diante de Deus. Porque Ele irmãos, Ele é um ser infinito. Absoluto, ilimitado. Não tem como nada se prender e limitar Deus. Então, eu não posso olhar para a baratinha lá, para a formiguinha, e ver o meu problema e dar uma grandiosidade, achar que é um Golias. Que eu não sou capaz de vencê-lo. Eu tenho que olhar para o meu problema e de repente dizer, não, você não sabe o Deus que eu tenho, igual Davi. Quem é você para afrontar o Deus de Israel, o meu Deus? Você consegue perceber, irmãos? O Senhor está com você. O Senhor cuida de você. O Senhor se importa com a sua vida. Quando Pedro olha para o vento, ele tira totalmente a percepção de quem é o Senhor e é dominado, guiado pelo medo. Você consegue entender isso, irmãos? Você consegue perceber? Eu queria que você entendesse um dos textos muito interessantes que um salmista diz. Salmo 56, verso 3. Olha ali, irmãos, esse texto. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Não esquece disso não, irmãos. Quando você estiver com medo,
confiarei. Eu vou me lançar no Senhor. Eu vou me entregar no Senhor quando o medo vier à porta. Pastor, é difícil, meu irmão, mas você precisa fazer isso igual o salmista. Quando eu estiver com medo, você acha que o salmista não estava com medo diante das suas adversidades, das lutas, no período de reinado, enfim, guerras e conflitos? Mas quando eu estiver com medo, eu não corro. Por mais que venha a ser um instinto nosso, e enfim, até de animais e tudo, mas eu não corro, eu confiarei no Senhor. Você confia no Senhor diante do seu medo? Confiarei em Ti. Eu vou encarar o medo. Eu vou lutar. Tem pessoas, irmãos, que o transtorno causa muito isso, que não são capazes de passar pelo mesmo lugar que, por exemplo, ela teve algum problema naquele momento. Elas não têm a capacidade, por exemplo, se uma pessoa sofreu ali um acidente em tal lugar, ela não consegue passar naquele lugar, porque aquele lugar ali que ela sofreu ali o dano, ou alguém sofreu, aquilo ali traz para ela um trauma que marcou a vida dela. Ela não consegue passar no mesmo lugar constantemente ou mais nenhuma vez. Ela evita aquele lugar. A melhor terapia do mundo que você pode ter, o melhor diálogo do mundo é você chegar a um momento, se preparar para isso e confiante no Senhor, e você encarar aquele local mais uma vez e perceber que aquele local, ali, irmãos, foi um local como qualquer outro. A diferença é que marcou você. Mas não quer dizer que vai marcar de novo. Não quer dizer que vai acontecer de novo. Não quer dizer que tudo vai acontecer e vai virar a mesma coisa. Irmãos, a gente é guiado por essas coisas porque é muito forte dentro de nós. Se você for olhar ali, o medo faz parte, é inalterável, está dentro de nós. Desde a queda lá que Adão teve medo, está ali. Mas quando isso acontecer, eu confiarei no Senhor. Eu confiarei no Deus da minha salvação. Sabe um dos textos também que eu amo? Que João fala, olha, guarda esse texto, irmãos, em nome de Jesus. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Guarda isso, irmão, o amor ele expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E sabe que amor é esse aí? É o amor de Deus. Se você pegar esse bloco aí da carta de João, né, na epístola de João, 1 João 4, ele fala do amor de Deus, que Deus nos amou primeiro, que Deus é amor. E quando chega nessa parte, ele está falando assim, em outras palavras, se você confia em Deus, nesse amor que Ele tem por você, pela sua vida, então você não vai ter medo. É por isso que o salmista declara, quando eu estiver com medo, eu confiarei no Senhor. Pelo contrário, esse amor ele vai expulsar Deus. Em outras palavras, diante da confiança que você tem dele, no amor que você sente que Deus tem pela sua vida, vai expulsar o medo que é de você. Então, o que você vai enfrentar, você vai de maneira corajosa, como Jesus falou. Então, tenha um bom ânimo, coragem. Ou seja, não tenham medo, enfrente o desafio que vocês estão vendo aqui. Não é um fantasma, sou eu. O amor lança fora todo medo. É igual a criança que está junto ao pai, de repente atrás do pai, dizendo, papai, fica na minha frente, que tem alguma coisa ali na minha frente que eu estou com medo. Mas quando eu estou com o Senhor, eu não tenho medo. Eu confio em Ti. Eu não volto atrás. Eu confio no Senhor. Irmãos, não tenham medo, em nome de Jesus. Confia no Senhor, em nome de Jesus. Permita que de fato, Deus ele seja seu Deus. E não no momento da aflição, ele de repente, só no próximo domingo que eu vou ter fé de novo. Permita que você viva sobre as asas da fé, irmãos. Permita que você tenha experiências reais com o Senhor. Permita que você consiga ter atitudes e possa ultrapassar esses desafios e essas lutas no amor do Senhor. E eu finalizo aqui, irmãos. Lembra daquele texto de Romanos, capítulo 8? Se você quiser abrir aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 8. Lembra desse texto, irmãos? Quando você tiver medo, que quando a Bíblia está falando desse amor que vence o medo, lembra de Romanos capítulo 8, que diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 31, por exemplo.
8:31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais o ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia, ou perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmão, esse amor aqui lança fora o medo que você tem. Esse amor aqui, essa confiança, nesse amor aqui que Paulo narrou muito bem aos irmãos de Romanos. Esse amor lança fora qualquer medo. Não há altura, profundidade, demônio. Irmãos, tem pessoas que têm medo de demônio. Tem pessoas que têm medo de Deus. Tem pessoas que têm medo do tempo futuro. Tem pessoas que têm medo de ler o Apocalipse. Tem pessoas que têm medo de tudo. Mas esquece que esse amor aqui de Deus lança fora todo medo. O amor que Deus tem por você, irmãos, é a sua base, é a sua confiança. Para você, meu irmão, não tem problema entrar nos desafios da vida. Esse amor de Deus está com você onde quer que você venha estar. Não tem problema passar pelas aflições, o que vai bater na minha porta, mas esse amor que é o Senhor me guardará, se for da vontade dEle. Mas eu queria que vocês guardassem isso, irmãos. Quando passar pelo medo, quando eu estiver com medo, confiarei em Ti. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé? Convido você a ficar em pé em nome de Jesus e que você possa refletir nas coisas que foram trazidas aqui a você e que você possa pensar em nome de Jesus. Quando você estiver com medo, confia no Senhor. Confia no Senhor. Não tenha medo. Coragem, tenha bom ânimo. Sou eu. Não tenha medo. O amor vence todo medo. O amor expulsa o medo. A fé, a confiança no Senhor expulsa o medo. Em nome de Jesus, que você possa refletir sobre isso, meu irmão. Que você possa descansar no Senhor. Que você possa ser guiado pela sua fé, em nome de Jesus. E que você possa parar de sofrer pelo medo. Você não precisa estar sofrendo pelo medo, pelas circunstâncias da vida. Você precisa confiar no Senhor, no Deus da sua salvação, e não temer a nada, mas somente ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Quero lembrar você, meu irmão, para a gente orar, o texto que foi lido lá no início do culto, o que o Senhor falou ao povo de Israel. Isaías 41, versículo 10, diz: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Você consegue entender isso, meu irmão? O versículo 13 diz: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme de Jacó, pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, Santo de Israel. Você consegue perceber que Deus, ele declara dizendo que Ele é junto? Que quem tem aliança com Deus, irmãos, pode contar com o Senhor. Quem vive um compromisso com Deus, quem vive em obediência com Deus, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, com a sua palavra. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus tem misericórdia. Deus tem amor.
Mas quem tem compromisso com Ele, irmãos, Ele diz assim: eu sou o seu Deus, eu estou com você, eu o ajudarei. Porque é uma aliança, irmãos, é relacionamento, é vida na vida, é a vida do Senhor em nós, nós junto a Ele. Isso é relacionamento, isso é comunhão. Ou seja, você pode contar, meus irmãos, diante dos medos, diante das aflições, você pode contar com o seu Deus. Pastor, está uma loucura em casa. Pastor, minha casa, minha família, relacionamento, trabalho, finança. Pastor, estou com medo talvez de perder meu emprego. Medos e aflições me cercam. Eu não sei o que fazer, não sei por onde ir, não sei nem por onde começar. Meu irmão, minha irmã, eu sou o seu Deus. Eu estou com você, não tenha medo, eu o ajudarei. Se você está nele, o amor lança fora todo medo, irmãos. Se você está nele, você pode confiar nele. Uma coisa está o pastor Paulo falando aqui, dizer: olha, não tenha medo não, meu irmão. Eu não te dou garantia de nada, eu não sou Deus, eu sou ninguém, sou uma pessoa igual a você. Outra coisa é o Senhor da sua vida dizer: não tenha medo. Não tenha medo, confia em mim. Eu sou o Senhor. Eu sou o teu Redentor, o teu Salvador. Por ti eu dei a minha vida, morri naquela cruz. Não tenha medo. Não tenha medo, meu irmão, minha irmã, não tenha medo. Você pode orar comigo? Ah, Senhor, quando eu estiver com medo, confiarei em Ti. Oh, Senhor, se houver alguém aqui que de repente foi diagnosticado com algum tipo de transtorno, Senhor, de pânico, ataque de pânico, que o medo afligiu a sua alma, Senhor, independente se veio e recebeu oração, alcança essa pessoa, Senhor. Pessoas que ouvirão essa mensagem, meu Deus, mais à frente, meu Deus, retira o medo de nós. E não deixe que Ele roube de nós a fé e a centralidade que nós temos no Cristo. Igual os discípulos falaram depois de toda a situação que eles viveram ali com o Senhor em meio às águas. Eles declararam verdadeiramente: Tu és o Filho de Deus, e te adoraram naquele barco, Senhor. O barco que estava em tempestade depois virou local de culto, de adoração. Talvez alguns ali estavam prostrados, rendidos. E o Senhor olhando para nós ali naquele lugar, para eles dizendo: homens de pequena fé, por que duvidaste? Eu sou o Senhor. Coragem, coragem, não tenha medo, em nome de Jesus. Não tenha medo, meu irmão, não tenha medo, minha irmã. Em nome de Jesus, coragem. Não tema autoridades, não temam pessoas, não tema doença. Não tema nada. Não tema o maligno, também não tenha medo de Deus. Tem pessoas que têm medo do Senhor, Pai, de se relacionar com o Senhor. Não tenham medo da era que ainda há de vir, as tribulações que acontecerão, vários sinais, intensificarão muitas dores, muitos problemas nesse mundo, sinal da tua vinda. Não tenha medo do Apocalipse, meu irmão. Não tenha medo de ler. Aquilo ali é a carta de esperança para nós, da nova Jerusalém que desce do céu. Aquilo ali é o local onde nós passaremos ali a eternidade. Não tenha medo. Não tenha medo da restauração, das decisões que você precisa tomar. Nos ajuda, Senhor. Nosso passado talvez foi tenebroso, foi dificultoso, Senhor. Nosso passado foi difícil. Mas não quer dizer que o Senhor não nos possa fazer andar sobre essas tempestades também, como andou Pedro, Senhor. Andar por meio da fé e não olhar para o vento que afronta nosso ser, Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. O Senhor tem uma palavra para nós diante de todos os nossos medos. Que o Senhor nos abençoe e nos aperfeiçoe no Teu amor, porque esse amor expulsa o medo, a confiança no Teu amor por nós. Nós temos um Pai que é dono de tudo, Senhor de todos.
que nos ama e está conosco, dizendo: não temas, que eu te ajudo com a minha destra vitoriosa. Eu sou o Senhor. Não temas, não tenha medo. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor nos fez nessa noite. Que o Senhor ministrou no nosso coração, Senhor. Que o Senhor continue nos guiando pela vereda da Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê a Tua bênção, Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor.